Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui nossa primeira aula de estatística, uma aula nova para mim, algo que eu nunca lecionei, certo? Mas vamos nos ajudando para que nós consigamos destrinchar, conseguir uma boa aula, certo? Nessa nossa primeira aula, eu trago para vocês como um conteúdo algo importante para todos nós, certo? O nome do assunto aqui é representação gráfica, ou seja, vamos trabalhar com gráficos, certo? Vamos entender para que servem e o motivo de trabalharmos com ele, certo? Primeiro, o que são os gráficos? Os gráficos, eles são recursos utilizados para representar um fenômeno que possa ser mensurado, qualificado ou ilustrado de forma mais ou menos lógica. Vamos lá. Os gráficos mostram, é algo feito em pesquisas, em amostras, em números, valores. Pode ser algo que identifique os resultados, melhores resultados entre os piores resultados. Uma média para que se colocar quem está na frente, quem está embaixo, quem está em cima, quem está embaixo, quem está na frente, quem está atrás, certo? São utilizados de diversas formas. Assim como os mapas indicam uma representação espacial de um determinado acontecimento ou lugar, os gráficos apontam uma dimensão estatística sobre um determinado fato. Basicamente, eu acabei de descrever para vocês. Eles indicam tudo que você possa dizer dentre vários valores e dentre várias expectativas. Interpretar corretamente os gráficos disponibilizados entre textos, notícia, entre outras situações, é de suma importância para compreender determinados fenômenos. Eles geralmente se comparam informações qualitativas e quantitativas, podendo envolver também o tempo e o espaço. Existem grandes variedades de tipos de gráficos, dentre os quais podemos destacar os de coluna, barra, pizza, área, linha e rede. Aqui são os tipos de gráfico mais utilizados. São esses aqui que vocês deu agora um destaque para vocês: coluna, barra, pizza, área, linha e rede. Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar um pouco com gráficos, certo? Só que algo que vocês têm que importante perceber é que o mais importante de saber qual o tipo de gráfico se utilizar, qual gráfico está se utilizando, é você saber identificar o porquê, ou seja, saber traduzir os valores, o que estão mostrando naquele gráfico, certo? Aqui vamos trabalhar na nossa aula de hoje apenas com o gráfico de coluna. Depois, mais para frente, vamos passando para outros, certo? O gráfico de coluna, justamente aos gráficos em barra, são os mais utilizados. Indicam geralmente um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores, e não depende de proporções. Os dados são indicados na posição vertical, enquanto as divisões qualitativas apresentam-se na posição horizontal. Vamos lá. Olha só. Aqui é o exemplo do nosso gráfico de coluna, onde eu acabei de dizer aí. Os dados são na vertical e as divisões qualitativas são na horizontal.
Os dados na vertical aqui, ó, por exemplo, as colunas são esses de verde aqui, ó. O que esse dado representa aqui? Representa os países mais populosos do mundo em milhões de habitantes. Repara que temos aqui, ó, o nome dos países. Não sei se dá para vocês ver aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Aqui você pronto, aqui. Acho que dá para vocês verem agora. Aqui está dizendo aqui, separando os países, ou seja, cada um dessa barra aqui, ó, dessa coluna é o gráfico de um país, é o valor de um país. O primeiro aqui da China, segundo da Índia, terceiro Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Rússia e Japão. São os países escolhidos para esse gráfico. Não indica que esses são os maiores, são os escolhidos para esse gráfico. Não logicamente possa ser os maiores, certo? A ordem deles pode se variar. Eu posso colocar os Estados Unidos aqui no lugar da Rússia, a Rússia aqui, a Índia no meio, não importa. Não é obrigatoriamente eu colocar o maior em primeiro, o segundo maior em segundo, o terceiro maior em terceiro, não. Logicamente, pode se variar a ordem desses países e a ordem de qualquer outra coisa que eu possa colocar, certo? Repare aqui do lado os valores em milhões de habitantes. Temos aqui 0, é isso que é quando começa. Aqui temos 200 milhões, 400 milhões, 600 milhões, 800, 1000, 1200 e 1400 milhões de habitantes. Reparem que, logicamente, os valores não chega a ser, por exemplo, aqui, se eu tirar, por exemplo, o valor da China, que é o valor maior que tem aqui, ele não chega exatamente aos 1400 milhões, certo? Ele fica aqui entre 1200 e 1400, o valor em população da China. Só que eu descrevo aqui um valor superior, deixar um espaço em cima para mostrar que ele é maior do que 1200 e menor do que 1400. Não dá um valor exato. Não obrigatoriamente tem que dar um valor exato de quantos milhões de habitantes tem a China. Se vocês observar, tem uma quantidade superior que 1200 e inferior a 1400. O da Índia já mostra exatamente 1.200, 1.200.000, certo? Em habitantes, exatamente, mas não obrigatoriamente se colocar num valor exato. A Indonésia, por exemplo, ó, já passa um pouquinho de 200, ó, tá vendo a linha? Tá passando da linha de 200 milhões, mas fica bem abaixo de 400 milhões. Ou seja, dá 200 e poucos milhões, não chega nem a 300, porque não chega nem a metade da linha indicada. Essa linha aqui, ó, tem que ser uma linha exatamente proporcional de uma distância para outra. Ou seja, quanto mais os valores se colocar em um patamar próximo de como a gente coloca em uma progressão, certo? Reparem que aqui segue uma progressão exata dos valores, de 0 para 200, aí mais 200, 400, mais 200, 600, mais 200, milhões, 600. Então, a razão dessa progressão aqui utilizada é de 200 milhões de habitantes. E a linha tem uma espessura praticamente exata, de uma distância para outra, certo? É assim que se transforma um grafo de colunas. Os valores da coluna tem que estar em vertical. Em horizontal, os valores
que eu quero descrever, certo? Pronto. Terminada a explicação, eu vou trazer aqui para vocês no final desse vídeo uma pequena atividade para vocês fazerem, certo? Tá aí. Faça uma pesquisa dos dias 1, 2, 3, 4 e 5 de julho de 2020, ou seja, uma pesquisa recente, sobre o número de mortes causadas pela Covid-19 na Bahia. E a partir dessas informações pesquisadas, vocês vão construir um gráfico de colunas para apresentar na próxima aula. Ou seja, vocês vão fazer a pesquisa, coletar os valores dos dias. Vocês vão lá pesquisar dia 1º, número de mortes causadas pela Covid na Bahia, valor. Dia 2, valor. Dia 3, valor. 4, 5, valor. A partir daí vocês vão fazer aquela coluna, certo? Aquele gráfico de coluna. Para na próxima aula a gente vamos fazer uma aula, tentar fazer uma aula bonita, mostrar o gráfico de cada um de vocês. E não importa se a gente vamos tirar algumas dúvidas, alguns valores que der diferente. É bom que vocês saibam de que site vocês pesquisaram, certo? Se puder embaixo colocar o site, a referência de onde foi pesquisado cada um dos dias ou todos os dias, para a gente tirar as dúvidas, saber se está certo ou errado, ok? Valeu, até a próxima aula.